Assim, a custódia jogou o herdeiro legítimo no chiqueiro para garantir que seu filho favorito ficasse com a fortuna. 20 anos depois, um advogado da capital chega na fazenda com um testamento que exige a presença de todos os nascidos naquela data. O que a vilã não esperava é que o segredo estava gravado na pele do rapaz que ela tratava como bicho. O risco de morte é real, mas a ganância da sinhá deixou um rastro que ela não pode apagar. No fim, a máscara cai, e o dono da lama vira o dono da terra. A fazenda Ouro Preto não recebeu esse nome por causa do metal precioso escondido nas serras, mas sim pela cor da terra úmida que enriqueceu gerações de homens cruéis. Naquela casa grande de janelas altas e portas de carvalho, o silêncio sempre foi a regra de ouro, mas o silêncio de custódia era diferente. Era um silêncio que sufocava. Há 20 anos, numa noite de tempestade que parecia querer lavar os pecados do mundo, o coronel agonizava em seu leito de morte, enquanto 2 gritos de recém-nascidos cortavam o ar. De um lado, o filho da esposa legítima, uma criança pálida e de choro fraco. Do outro, o filho da relação proibida do coronel com uma jovem que não sobreviveu ao parto. Mas havia um detalhe que ninguém deveria saber. O menino nascido da união proibida era o primogênito. Ele chegou ao mundo minutos antes, carregando no ombro esquerdo uma marca de nascença em formato de foice, e no pescoço um anel de sinete de ouro puro que o pai, num último suspiro de consciência, havia pendurado ali. Custódia viu naquela noite a chance de garantir que seu próprio sangue, o pequeno Teodoro, mandasse em tudo. Ela não teve dúvidas. Com a ajuda da ama de leite rosa, que tremia da cabeça aos pés, ela trocou as crianças. Mas não bastava trocar. Ela precisava sumir com a prova viva do adultério do marido e da ameaça à sua herança. O plano original era dar fim ao bebê, mas o destino joga dados que nem a maldade humana consegue prever. No último segundo, Custódia não teve coragem de sujar as próprias mãos com sangue de recém-nascido. Então fez algo pior. Ela entregou o bebê ao feitor com uma ordem direta. Jogue essa coisa no chiqueiro e deixe que os bichos cuidem dele. Se sobreviver, será apenas mais um animal da fazenda. 20 anos se passaram. 20 anos de sol a pino, chicote e restos de lavagem. Bento cresceu entre os porcos, dormindo sobre a palha suja e aprendendo a entender o mundo pelo som dos cascos dos cavalos e pelo cheiro da chuva que se aproximava. Ele nunca aprendeu a falar como os homens da cidade, mas sua audição se tornou tão aguçada que ele conseguia ouvir as conversas que aconteciam dentro do escritório da casa grande, mesmo estando a metros de distância, agachado na lama. Para todos na Ouro Preto, Bento era apenas o mudo do chiqueiro, uma sombra humana que o feitor usava para os trabalhos mais pesados e degradantes. Custódia o olhava da varanda com um desprezo que escondia um medo profundo. Ela olhava para aquele rapaz forte, de ombros largos e olhos que brilhavam com uma inteligência que nenhum animal possui, e sentia um calafrio. Ele era a imagem viva do falecido coronel. Enquanto Bento vivia na lama, Teodoro vivia no luxo. Mas o sangue que corre nas veias de um herdeiro de verdade não pode ser fabricado. Teodoro cresceu arrogante, perdulário e covarde. Ele gastava o que não tinha com cavalos de raça e dívidas de jogo na capital, certo de que a fazenda Ouro Preto era sua garantia eterna. O que ele não sabia, e o que Custódia tentava esquecer, era que o coronel, antes de fechar os olhos para sempre, não confiou plenamente na esposa. Ele havia escrito uma confissão, um documento selado e entregue a um escritório de advocacia na cidade grande, com instruções claras. O testamento só deveria ser aberto e cumprido 20 anos após a sua morte. E esse dia chegou. O som das rodas de uma carruagem cortando o cascalho da entrada principal fez a poeira subir e o coração de Custódia disparar. Ela estava na varanda, ajustando o seu vestido de seda preta, quando viu o Dr. Arnaldo descer do veículo. Ele era um homem seco, de terno escuro e uma maleta de couro que parecia carregar o peso de uma sentença. Ele não veio para uma visita de cortesia. Ele veio para ler o que o morto tinha a dizer. Repara no jeito que Custódia apertou o leque entre as mãos. Ela sabia que aquele homem representava a única coisa que ela não podia comprar.
A lei. O Dr. Arnaldo entrou na sala de jantar sem tirar o chapéu por muito tempo. Ele olhou para Teodoro, que estava jogado em uma poltrona com um copo de bebida na mão, e depois para a custódia, que tentava manter a pose de soberana. O advogado abriu a maleta e retirou um envelope amarelado, lacrado com a cera vermelha que levava o brasão da família. O mesmo brasão que estava gravado no anel que Bento escondia debaixo da terra, no lugar mais imundo da fazenda. O doutor. Arnaldo limpou a garganta e disse com uma voz que não aceitava interrupções que o coronel havia deixado uma cláusula específica. A herança total, as terras, o gado e cada grão de café colhido naquelas terras pertenciam ao filho primogênito que possuísse a marca de nascença descrita no documento. E mais, a leitura exigia a presença de todos os homens nascidos na fazenda naquela data específica de 20 anos atrás. O pânico de Custódia foi imediato, mas ela era uma mestre na arte de mentir. Ela sorriu um sorriso gelado e disse ao advogado que não havia outros, que Teodoro era o único filho, o único herdeiro, e que aquela exigência era apenas um delírio de um homem moribundo. Mas o Dr. Arnaldo não era um homem de acreditar em palavras bonitas. Ele tinha em mãos a lista dos registros de batismo e as anotações da paróquia. Ele sabia que havia outro menino, e ele queria vê-lo. Lá fora, Bento sentiu a mudança no ar. Ele sentiu o cheiro de medo vindo da casa grande. Rosa, a antiga ama de leite que agora passava seus dias escondida na cozinha, trêmula e envelhecida pelo peso do segredo, viu pela janela a movimentação. Ela sabia que a hora da verdade estava chegando, mas o medo de Custódia ainda era mais forte que sua consciência. Ela apertava o avental contra o corpo, sentindo o volume de um pedaço de papel que guardava há décadas, uma carta que o coronel a obrigou a esconder. Custódia, percebendo que o advogado não iria embora sem ver todos os rapazes daquela idade, chamou o feitor pelos fundos. A ordem foi curta e cruel. Pegue o mudo, leve-o para a cela subterrânea que ficava sob o antigo moinho, e não deixe que ele veja a luz do sol até que esse advogado saia das minhas terras. Se ele abrir a boca para um gemido sequer, você acaba com ele ali mesmo. O feitor, um homem que não tinha alma, apenas obediência, partiu em direção ao chiqueiro. Bento estava agachado, limpando os restos de comida do coxo, quando sentiu a sombra do feitor sobre ele. Ele não reagiu como um bicho acuado. Ele se levantou devagar, encarando o homem nos olhos. Ele era mais alto, mais forte e tinha uma dignidade que a lama não conseguia cobrir. Mas o feitor estava armado com uma corrente e um revólver. Bento foi levado à força, arrastado pelo pátio, enquanto seus pés deixavam marcas profundas na terra, que, por direito, já era sua. Ele foi jogado na cela escura e úmida, onde o único som era o gotejar da água nas paredes de pedra. No entanto, Custódia cometeu um erro que muitos poderosos cometem. Ela subestimou quem ela humilhou por tanto tempo. Bento não era apenas forte fisicamente. Ele tinha passado 20 anos observando cada fresta, cada fechadura e cada fraqueza daquela fazenda. Enquanto o advogado começava a ler as primeiras linhas do testamento na sala de jantar, Bento tateava as paredes da cela. Ele sabia que precisava sair dali. Ele sabia que o objeto que ele protegeu como se fosse sua própria vida precisava ser revelado. Anos atrás, quando era apenas uma criança sendo chutada pelo feitor, Bento encontrou o anel de sinete que Custódia tinha tentado arrancar do seu pescoço. Na confusão do seu nascimento, o anel caiu na lama e ela nunca o encontrou. Bento o engoliu para que ninguém o tirasse dele, e depois de recuperá-lo, o enterrou sob o coxo dos porcos, marcando o lugar com uma pedra que só ele sabia reconhecer. Aquele anel não era apenas ouro. Era a sua identidade. Na sala de jantar, a tensão aumentava. O Dr. Arnaldo leu em voz alta a descrição da marca. Uma foice perfeita, desenhada pela própria natureza, no ombro esquerdo de quem carregará o meu nome. Teodoro, rindo com deboche, levantou a manga da camisa fina de linho. O seu ombro era liso, pálido, sem marca alguma. Isso é uma bobagem, doutor, disse Teodoro. Meu pai estava louco, eu sou o único filho. Quem mais teria essa marca? Os porcos?
O advogado fechou o documento com um estrondo que ecoou pela sala. Ele olhou fixamente para a custódia e disse que, se o herdeiro com a marca não fosse apresentado, a fazenda seria confiscada pelo Estado e leiloada para pagar as dívidas acumuladas. Custódia sentiu o chão sumir. Ela não podia perder a Ouro Preto. Ela não podia deixar que todo o seu crime tivesse sido em vão. Foi nesse momento que ela decidiu que Bento precisava morrer. Não bastava escondê-lo. Ele precisava desaparecer para sempre, e ela diria que ele fugiu ou que nunca existiu. Ela deu o sinal para o feitor, que saiu da sala discretamente em direção ao moinho, mas o que ninguém esperava era que Rosa, a cozinheira, finalmente encontrasse a coragem que lhe faltou por 20 anos. Ela sabia que Bento estava na cela. Ela viu quando ele foi levado. Enquanto o feitor se aproximava do moinho com uma adaga na mão, Rosa atravessou o quintal pelas sombras, levando consigo a chave reserva que roubara do cinto do feitor meses atrás, prevendo que esse dia chegaria. O problema é que o feitor era rápido. Ele chegou à porta da cela subterrânea e ouviu o barulho de Bento tentando forçar as grades da pequena fresta de ventilação. Ele sorriu, pensando em como seria fácil acabar com aquele bicho. Ele destrancou a porta pesada de madeira e entrou, a lâmina brilhando na penumbra. Mas Bento não estava no chão. Ele estava pendurado nas vigas do teto, esperando. Quando o feitor deu o primeiro passo para dentro, Bento se soltou como um raio. O impacto jogou o homem no chão, e a luta que se seguiu foi silenciosa e mortal. Bento não usou armas. Ele usou a força de quem foi forjado na lida bruta e o ódio de quem foi tratado como nada por 2 décadas. Enquanto isso, na Casa Grande, o doutor Arnaldo exigia uma vistoria completa na propriedade. Ele sentiu que algo estava errado. O nervosismo de Custódia era palpável demais. O suor na testa de Teodoro era o suor de quem sabe que o castelo de cartas está prestes a cair. Senhora Custódia, disse o advogado com uma calma assustadora. Eu ouvi relatos de que existe um rapaz que vive no chiqueiro. Quero vê-lo agora. Custódia tentou rir, uma risada nervosa que desafinou. Um mudo, doutor? Um animal que não sabe nem o próprio nome? O senhor está perdendo seu tempo. Mas o doutor Arnaldo já estava de pé, caminhando em direção à porta. Ele não aceitaria mais desculpas. A verdade estava batendo à porta da fazenda Ouro Preto, e ela não tinha a intenção de pedir licença para entrar. E o que ninguém sabia era que Bento, naquele exato momento, estava correndo em direção ao chiqueiro, não para se esconder, mas para recuperar a única coisa que provaria que ele era o verdadeiro dono de tudo aquilo. Ele precisava do anel, e ele precisava chegar à sala de jantar antes que o feitor recuperasse os sentidos ou que Custódia encontrasse uma nova forma de silenciá-lo. A lama que o cobria por 20 anos estava prestes a ser lavada, mas não pela água, e sim pela justiça que tardou, mas não falhou. Bento achava que aquela cela escura seria a sua cova, mas para quem viveu 20 anos sendo tratado como bicho, o escuro era um velho conhecido. Custódia acreditava que o silêncio do rapaz estava garantido por trás daquelas paredes de pedra. Mas o que ela não contava era que o instinto de sobrevivência de um homem injustiçado é mais afiado que qualquer adaga. O feitor, caído no chão da cela com o pescoço latejando, sentiu o peso do erro que cometeu ao subestimar o mudo. Bento não apenas fugiu. Ele levou consigo a certeza de que o tempo da lama tinha acabado. Mas o caminho entre a cela e a verdade era cercado de espinhos, cães de guarda e a fúria de uma mulher que não aceitaria perder sua fortuna para alguém que ela considerava menos que um porco. Lá na Casa Grande, o doutor Arnaldo não se deixou levar pelas desculpas de Custódia. Ele caminhava pelos corredores de assoalho encerado com uma firmeza que fazia os quadros dos antepassados tremerem nas paredes. Repara no detalhe. O advogado não olhava para as pratarias ou para os móveis de jacarandá. O olhar dele estava fixo no horizonte, onde o chiqueiro fétido contrastava com a opulência da varanda. Ele sentia o cheiro de podridão, e não era apenas dos animais. Era o cheiro de uma mentira que durava tempo demais. Custódia tentava segurar o braço do advogado, falando sobre os perigos de andar pela fazenda sem escolta,
sobre escravos fugidos e animais selvagens. Mas Arnaldo apenas limpou os óculos e disse que a lei não tem medo de mato. Enquanto isso, Bento corria. Cada passo dele era um estalo na mata seca. O ar entrava rasgando seus pulmões, mas ele não parava. Ele precisava chegar ao chiqueiro antes que o feitor desse o alarme geral. O problema é que o alarme veio mais cedo do que ele esperava. O som de um berrante ecoou pelas colinas, um som longo e lúgubre que avisava a todos na fazenda Ouro Preto. Havia uma caçada em curso. O feitor tinha recuperado os sentidos e, furioso pela humilhação, soltou os cães. Eram 3 mastins enormes, treinados para rasgar carne humana sem hesitação. Bento ouviu o latido rouco e sentiu o chão vibrar. Ele sabia que na corrida não venceria os animais. Ele precisava ser mais esperto que a própria fome que sentia. No meio do caminho, entre os cafezais e o curral, uma sombra surgiu. Bento parou, os músculos retesados, pronto para atacar. Mas não era o feitor. Era Rosa. A velha ama de leite estava parada ali, o rosto sulcado por rugas que pareciam cicatrizes de arrependimento. Ela tremia tanto que o papel que segurava nas mãos fazia um barulho seco. Ela não disse nada, porque as palavras tinham morrido na sua garganta há anos, mas ela estendeu o braço. Nas mãos dela, um documento dobrado e manchado pelo tempo. Era a confissão que ela roubara do escritório do coronel no dia da sua morte. Uma prova que Custódia achava ter sido queimada. Bento pegou o papel, sem entender as letras, mas entendendo o peso daquele gesto. Rosa apontou para o chiqueiro e fez um sinal de urgência. Vá, ela pareceu dizer com os olhos. Vá antes que o fogo chegue. Fogo. Essa era a palavra que Bento não ouviu, mas que sentiu no ar. Custódia, percebendo que Bento tinha escapado e que o advogado estava chegando perto demais da verdade, tomou uma decisão desesperada. Se ela não pudesse esconder o herdeiro, ela o apagaria da existência. Ela ordenou que os capangas espalhassem querosene em volta de toda a estrutura do chiqueiro e do barraco onde Bento dormia. Se o advogado queria ver o mudo, ele veria apenas cinzas. O que ela não sabia era que Bento estava a poucos metros dali, escondido atrás de um monte de lenha, vendo os homens riscarem os fósforos. O calor subiu rápido. As chamas lamberam a madeira velha e seca, transformando o refúgio de Bento em um inferno em poucos segundos. O grito dos porcos lá dentro era desesperador, um som que Bento conhecia bem, pois era o som de quem não tem voz para pedir ajuda. Ele sentiu uma pontada no peito, não pelos animais, mas pela prova que estava enterrada ali. O anel de sinete. A joia que o coronel colocou em seu pescoço estava debaixo daquele fogo. Sem o anel, ele seria apenas um mudo com um papel que não sabia ler. Ele precisava entrar. Mas o que ninguém sabia era que o doutor Arnaldo e Teodoro tinham acabado de chegar ao pátio. Teodoro, ao ver as chamas, deu um passo atrás, protegendo o rosto com a mão fina. Custódia apareceu logo atrás, fingindo horror. "Meu Deus!" ela gritou, a voz carregada de uma falsidade que fazia o advogado apertar os dentes. "O mudo deve ter deixado uma lamparina cair. Pobre coitado, deve estar lá dentro." Ela queria que o advogado acreditasse que o problema tinha se resolvido sozinho, que Bento tinha morrido por acidente. Só que Bento não estava lá dentro, pelo menos não ainda. Ele esperou o momento em que os capangas se afastaram do calor e, com um salto que desafiava a lógica, mergulhou no meio da fumaça negra. O advogado gritou, tentando correr para ajudar, mas foi segurado por Teodoro. Custódia, por um segundo, sorriu. Ela achou que Bento tinha cometido suicídio, mas o que ela viu em seguida foi algo que mudaria o rumo daquela tarde. Bento surgiu do meio do fogo. Ele não estava gritando. Ele não estava em pânico. Ele carregava nos braços uma das porcas menores, que estava presa nas chamas, e a jogou para longe do incêndio. Suas roupas estavam chamuscadas, sua pele estava suja de fuligem, mas seus olhos, os olhos de Bento, brilhavam com uma fúria divina. Ele caminhou em direção ao coxo, que já começava a estalar com o calor. Ele não se importava com as queimaduras. Ele enfiou as mãos na terra quente, cavando desesperadamente sob a pedra que ele conhecia tão bem. Lá do alto da varanda,
Custódia sentiu o coração parar. Ela viu Bento cavar. Ela lembrou do anel que sumira naquela noite de 20 anos atrás. O suor frio escorreu pelo pescoço da sinhá, manchando a gola de renda do seu vestido caro. "Peguem ele!" ela gritou, perdendo a compostura. "Ele enlouqueceu! Mate-o antes que ele ataque alguém!" Os capangas hesitaram. Havia algo na figura de Bento, emergindo do fogo como um espectro vingador que paralisava qualquer homem comum. Bento sentiu o metal frio contra a ponta dos dedos. Ele puxou o anel de sinete da terra fumegante. O ouro brilhou, mesmo sob a camada de cinzas. Ele fechou a mão com força, sentindo o brasão da família cravado na palma. Naquele momento, ele não era mais o bicho do chiqueiro. Ele era o sangue de quem construiu tudo aquilo. Ele se virou para a casa grande, onde o Dr. Arnaldo assistia a tudo com os olhos arregalados. O problema é que o feitor tinha chegado com os cães. Os animais, atiçados pelo cheiro de sangue e fogo, avançaram. Bento estava cercado. De um lado, o incêndio que devorava o seu passado. Do outro, os mastins que queriam devorar o seu futuro. O feitor ria, com a adaga em punho, pronto para terminar o serviço que começou na cela. "Acabou para você, bicho!" rosnou o homem. Mas antes que o primeiro cão pulasse, um som de tiro cortou o ar. Não foi um tiro para matar, foi um tiro para o alto. O doutor Arnaldo tinha sacado uma pequena pistola de defesa de dentro do seu terno. "Ninguém toca nesse rapaz", ordenou o advogado com uma autoridade que fez o feitor recuar. Arnaldo caminhou até Bento, ignorando o calor e a sujeira. Ele olhou para o rapaz, para a marca de queimadura que começava a aparecer no braço dele, e depois para a mão fechada. "Mostre-me o que você tem aí", disse Arnaldo, a voz agora mais suave, quase humana. Bento abriu a mão. O anel de ouro caiu sobre a palma suja de fuligem. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Teodoro, que estava ao lado da mãe, sentiu as pernas fraquejarem. Ele reconheceu o anel. Ele tinha visto desenhos dele nos livros de contabilidade do pai. Era o sinete oficial da fazenda Ouro Preto, o objeto que dava poder legal a qualquer documento. Custódia, vendo que o jogo estava virando, tentou uma última cartada. Ela desceu os degraus da varanda correndo, as saias balançando desajeitadamente. "É roubo", ela berrou, apontando o dedo trêmulo para Bento. "Ele roubou isso do meu marido no dia do enterro. Ele é um ladrão, um animal que escondeu o que não lhe pertence. Doutor, prenda esse homem agora." Ela estava ofegante, o rosto vermelho de ódio. Mas o doutor Arnaldo não olhou para ela. Ele pegou o anel da mão de Bento e o examinou contra a luz do fogo. Ele viu o brasão. Viu o desgaste natural do ouro. E depois ele olhou para o ombro esquerdo de Bento, onde a camisa rasgada pelo fogo revelava algo que o advogado buscava desde que saiu da capital. Lá estava ela. A marca. Uma mancha de nascença escura, em formato de foice, perfeita e inegável. O advogado sentiu um arrepio. Ele comparou a marca com o desenho que estava no testamento em sua outra mão. Era idêntico. Cada curva, cada proporção. "Senhora Custódia", disse Arnaldo, virando-se para a vilã, com um olhar de desprezo absoluto. "Este rapaz não roubou nada. Este anel pertence ao herdeiro primogênito da fazenda Ouro Preto, e a marca no ombro dele, a marca não mente." A derrota de Custódia parecia selada, mas o desespero de uma mulher que passou 20 anos construindo um império sobre mentiras é perigoso. Ela olhou para Teodoro, que estava estático, e depois para o feitor. Ela sabia que se o advogado saísse dali com Bento vivo, ela passaria o resto dos seus dias em uma cela de prisão ou na miséria. "Teodoro, faça alguma coisa", ela sibilou para o filho. Mas Teodoro era um covarde. Ele apenas olhava para Bento, percebendo pela primeira vez que aquele animal era, na verdade, o seu irmão. O irmão que ele ajudou a humilhar. Foi então que o feitor, percebendo que sua patroa estava caindo e que ele cairia junto, decidiu agir por conta própria. Ele sabia que se Bento assumisse a fazenda, o primeiro pescoço na forca seria o dele. Ele apertou a adaga e, aproveitando que o advogado estava de costas, avançou contra Bento com um grito de raiva.
Mas Bento não era mais o rapaz que apanhava calado. Ele se esquivou com uma agilidade que só quem viveu fugindo de pancadas desenvolve. Ele segurou o pulso do feitor e, com uma força que parecia vir de todos os seus antepassados, torceu o braço do homem até ouvir o estalo do osso. O feitor caiu de joelhos, urrando de dor. A adaga caiu na lama. Bento a pegou. Por um segundo todos acharam que ele cortaria a garganta do seu torturador. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo estalar das brasas do chiqueiro que ainda queimava. Bento olhou para a lâmina, depois para o feitor e, por fim, para a custódia. Ele não viu medo nela. Viu apenas o veneno de uma cobra acuada. Ele não matou o feitor. Ele jogou a adaga aos pés do doutor. Arnaldo, ele não é um animal, senhora, disse o advogado, sua voz ecoando por todo o pátio, onde os outros empregados e escravos começavam a se aglomerar, atraídos pelo fogo e pela confusão. Ele tem mais humanidade do que todos vocês nesta casa grande. Mas a vitória de Bento ainda não estava completa. O papel que Rosa lhe entregara ainda estava em seu bolso. Ele o retirou e entregou ao doutor Arnaldo. O advogado abriu o documento e, conforme lia as palavras escritas pela mão trêmula do coronel em seu leito de morte, seu rosto mudava de cor. O que estava escrito naquela carta era o golpe final. Não era apenas uma confissão de paternidade. Era a descrição detalhada do crime de custódia. O coronel sabia da troca. Ele soube no minuto em que aconteceu, mas estava fraco demais para lutar. Ele escreveu que Rosa foi sua testemunha e que Custódia o ameaçou de morte se ele contasse a verdade. Ele implorava para que, 20 anos depois, a justiça fosse feita. Só que Custódia tinha um último trunfo. Ela sabia algo que o advogado não sabia, algo sobre as dívidas da fazenda que tornariam a herança de Bento um fardo impossível de carregar. Ela sorriu, um sorriso macabro, enquanto o fogo terminava de consumir o chiqueiro. Fique com as terras, mudo, ela disse, a voz cheia de escárnio. Fique com as cinzas e com as dívidas que vão te levar para a sarjeta em 1 mês. Você ganhou uma fazenda morta. O que Custódia não sabia, mas que Bento sabia por viver naquela terra por 2 décadas, era que o verdadeiro tesouro da Ouro Preto não estava no gado ou no café. Ele sabia onde o pai tinha escondido algo muito mais valioso antes de morrer, algo que Custódia procurou por 20 anos e nunca encontrou. E o segredo desse tesouro estava escondido em uma canção que Rosa cantava para ele quando ele ainda era um bebê no chiqueiro. Uma canção cujas notas Bento nunca esqueceu. A herança da fazenda Ouro Preto não era um presente, era uma sentença de morte envolta em papel timbrado. O que a sinhá Custódia despejou sobre Bento naquela tarde, enquanto as cinzas do chiqueiro ainda voavam pelo ar, foi o peso de uma dívida que transformaria qualquer homem em escravo da própria terra. Ela ria, um som que parecia o estalar de chicote no couro, porque sabia que possuir o nome do coronel não significava possuir o seu dinheiro. Bento tinha o anel, tinha a marca no ombro e tinha o reconhecimento do advogado, mas, aos olhos do mundo, ele agora era o dono de um império de ruínas. O que a vilã não contava era que o rapaz, criado entre os bichos, tinha aprendido a ler os sinais da terra de um jeito que nenhum contador da cidade jamais conseguiria. O doutor Arnaldo permanecia parado no pátio, com o testamento nas mãos que agora pareciam tremer levemente. Ele olhou para Bento, depois para a carcaça fumegante do chiqueiro, e por fim para o documento que detalhava as hipotecas. A fazenda Ouro Preto estava penhorada até o último palmo de chão. Credores da capital, homens que não conheciam a piedade e que só entendiam a linguagem dos juros, estavam a caminho para tomar posse de tudo. Custódia deu um passo à frente, ajustando o xale sobre os ombros com uma elegância macabra. Ela olhou para Bento com um desprezo que não era mais apenas maldade, era triunfo. Você queria ser o dono, não queria? Ela sibilou. Pois agora você é o dono da fome, do fracasso e da vergonha. Amanhã, quando os oficiais de justiça chegarem, você será chutado daqui como o bicho que sempre foi. Teodoro, sentindo o cheiro da vitória da mãe, recuperou um pouco da sua arrogância. Ele se aproximou de Bento, mantendo uma distância segura, e cuspiu no chão, perto dos pés descalços do irmão. O senhor doutor aí vai ter que dormir na lama de novo, porque a casa grande vai ser leiloada.
zombou Teodoro. Bento não se moveu. Ele não reagiu às ofensas. Seus olhos estavam fixos em Rosa, que permanecia à sombra da varanda, observando tudo com um olhar que misturava terror e uma esperança dolorida. Repara bem no que aconteceu naquele momento. O silêncio de Bento não era submissão. Era observação. Ele estava processando cada palavra, cada gesto, como um caçador que espera o momento exato em que a presa se distrai com o próprio orgulho. O advogado chamou Bento para o interior da casa grande. Foi a primeira vez que o rapaz atravessou aquela soleira por vontade própria. O cheiro de cera de carnaúba e alfazema era tão forte que chegava à tontura. Para Bento, aquele luxo parecia uma prisão mais refinada que a cela do moinho. Cada móvel de jacarandá, cada cortina de veludo pesado, parecia gritar que ele não pertencia àquele lugar. Dr. Arnaldo sentou-se à mesa de jantar e espalhou os papéis. Ele explicou com a voz seca de quem anuncia uma tragédia que o coronel tinha feito investimentos desastrosos nos últimos 5 anos de vida. Ou pelo menos era isso que os livros de contabilidade mostravam. A fazenda devia fortunas a bancos e a agiotas poderosos. Sem uma quantia astronômica em ouro vivo, o título de Bento não valia o papel em que foi escrito. Custódia entrou na sala sem ser convidada, servindo-se de um licor como se ainda mandasse em tudo. "Eu tenho um acordo para você, doutor", disse ela, ignorando a presença de Bento como se ele fosse um móvel quebrado. "Eu tenho minhas economias pessoais. Posso pagar uma parte da dívida e manter a fazenda, desde que esse rapaz renuncie a tudo e desapareça. Eu dou a ele uma muda de roupa e algumas moedas para que ele vá morrer longe daqui." O advogado olhou para Bento. A proposta era tentadora para quem não tinha nada além de cinzas. Mas Bento não olhou para o advogado. Ele caminhou até a janela e olhou para o horizonte, onde a velha jaqueira solitária se erguia contra o céu alaranjado. Foi nesse momento que Bento sentiu uma presença ao seu lado. Era Rosa. Ela tinha entrado na sala com uma bandeja de café, mas suas mãos tremiam tanto que as xícaras de porcelana tilintavam como sinos de alerta. Ao passar por Bento, ela não disse uma palavra, mas começou a cantarolar baixinho, quase num sussurro, uma melodia que Bento ouvia desde que era pequeno. Era uma canção de ninar antiga, triste e lenta. Onde o sol não bate e a água não corre, o ouro do pai o tempo não consome. Sob a sombra daquela que nunca deu fruto, repousa o descanso de quem ficou mudo. Custódia não prestou atenção. Para ela, Rosa era apenas parte da mobília, uma serva que já tinha perdido o juízo. Mas Bento sentiu um choque percorrer sua espinha. A jaqueira. A velha jaqueira que ficava no limite das terras, perto do riacho seco. Ela era famosa na fazenda por ser a única árvore daquela espécie que nunca tinha dado um único fruto em 30 anos. Aquela que nunca deu fruto, dizia a canção. Bento entendeu o código. O coronel não era um homem tolo. Ele sabia que Custódia era capaz de drenar as contas da fazenda, e ele tinha preparado um plano de contingência. Ouro vivo. Ouro que não passava pelos bancos, que não constava nos livros e que não podia ser penhorado. Bento se virou para o advogado e pela primeira vez fez um som. Não foi uma palavra, mas um gesto firme. Ele apontou para a porta e depois para o horizonte. "Doutor." Arnaldo, que era um homem de leis, mas também de instintos, percebeu que o rapaz tinha descoberto algo. "O que foi, rapaz? Você sabe de alguma coisa?" perguntou o advogado. Custódia soltou uma gargalhada histérica. "Agora ele vai conversar com os pássaros? Doutor, tenha paciência. Aceite o meu acordo antes que os credores cheguem e não sobre nada para ninguém." Mas Bento já estava saindo. Ele não correu. Ele caminhou com a determinação de quem finalmente conhece o seu destino. Ele cruzou o pátio, passou pelos restos do chiqueiro e seguiu em direção à jaqueira velha. Custódia, sentindo que algo estava fugindo ao seu controle, ordenou que Teodoro e o feitor, que agora tinha o braço imobilizado por uma tipóia, mas ainda carregava o ódio nos olhos, seguissem o rapaz. "Não deixem que ele chegue àquela árvore", ela gritou da varanda. "Se ele encontrar qualquer coisa, matem-no e tragam para mim." O sol estava se pondo, tingindo a terra de um vermelho que parecia sangue fresco. Bento chegou à jaqueira.
O tronco era retorcido, coberto de musgo e cicatrizes de raios antigos. Ele se ajoelhou na base da árvore, no lado onde a sombra era mais densa e onde a terra parecia mais compacta. Ele começou a cavar, não com as mãos trêmulas de um ganancioso, mas com a precisão de quem estava desenterrando o próprio passado. A poucos metros dali, escondidos entre os cafezais, Teodoro e o feitor observavam. Teodoro segurava um rifle de caça, as mãos suadas escorregando na coronha de madeira. "O que ele está fazendo?" sussurrou Teodoro. "Ele está cavando a própria cova", rosnou o feitor. "Espere ele encontrar o que quer que seja. Depois a gente acaba com o serviço." Eles não sabiam que Bento, com sua audição aguçada, conseguia ouvir até o respirar ofegante dos dois, mas ele continuou cavando. A terra estava dura, mas Bento era mais forte. Depois de cavar quase 1 metro, suas unhas bateram em algo sólido. Não era pedra. Era madeira reforçada com ferro. Uma pequena arca, pesada e selada com o mesmo lacre de cera vermelha que Bento tinha visto no testamento. Com um esforço monumental, ele puxou a arca para fora. O peso indicava que o que estava ali dentro era denso, muito denso. Foi nesse momento que o estalo do rifle ecoou pela mata. A bala passou raspando o ombro de Bento, arrancando um pedaço da casca da jaqueira. Bento rolou para o lado, protegendo a arca com o próprio corpo. Teodoro e o feitor saíram do esconderijo, as sombras deles se alongando de forma monstruosa no chão. "Entregue isso agora, seu lixo!" gritou Teodoro, a voz falhando pelo medo e pela adrenalina. "Isso pertence à minha mãe! Isso pertence a mim!" Bento se levantou devagar. Ele estava sujo de terra, suado e sangrando levemente no ombro, mas ele não parecia um homem acuado. Ele parecia um gigante. Ele segurou a arca com uma das mãos e, com a outra, pegou uma pedra pesada do chão. O feitor avançou com uma faca na mão boa, mas Bento foi mais rápido. Ele arremessou a pedra com uma força sobrenatural, acertando o joelho do feitor, que caiu urrando de dor. Teodoro, em pânico, tentou engatilhar o rifle novamente, mas a arma travou. O garoto da cidade, que nunca tinha enfrentado nada mais perigoso que uma mesa de jogo, começou a tremer. Bento caminhou em direção a Teodoro. Cada passo era uma sentença. Ele não pretendia matar o irmão, mas queria que ele sentisse o que Bento sentiu por 20 anos. O medo absoluto de quem não tem defesa. Teodoro largou o rifle e começou a recuar, tropeçando nas raízes da jaqueira. "Não me mate! Eu te dou tudo! Eu convenço a minha mãe!" implorou o covarde. Bento parou a poucos centímetros dele. Olhou fixamente nos olhos de Teodoro e, num gesto de desprezo supremo, jogou o rifle travado para longe. Ele não precisava de armas para lidar com alguém tão pequeno. Bento pegou a arca e voltou para a casa grande. Quando ele entrou na sala de jantar, Custódia e o Dr. Arnaldo ainda estavam lá. O advogado estava prestes a assinar o acordo com a Sinhá, a caneta já tocando o papel. Bento colocou a arca sobre a mesa com um estrondo que fez o licor de Custódia transbordar do cálice. Ele usou a força das mãos para arrombar o cadeado enferrujado. Quando a tampa se abriu, o brilho do ouro iluminou a sala de um jeito que fez os olhos de Custódia dilatarem de pura ganância. Havia moedas, barras de ouro e joias que pertenciam à mãe de Bento, a mulher que o coronel amou de verdade. Mas no fundo da arca havia algo ainda mais valioso, um segundo livro de contabilidade. Um livro escrito com a caligrafia clara e precisa do coronel, detalhando como Custódia tinha forjado as dívidas da fazenda, desviando o dinheiro para contas secretas na capital para forçar o leilão e recomprar as terras em seu próprio nome, livre de qualquer herdeiro. O Dr. Arnaldo pegou o livro e começou a folhear as páginas com uma expressão de choque. "Meu Deus", murmurou o advogado. "Isso aqui é prova de fraude, roubo e tentativa de estelionato. Senhora Custódia, a senhora não só tentou roubar o herdeiro, como tentou roubar o próprio Estado." Custódia empalideceu. O castelo de mentiras que ela construiu com tanto cuidado estava desmoronando diante dos seus olhos. Ela tentou avançar para pegar o livro, mas o Dr. Arnaldo o fechou com força. "Acabou, senhora", disse o advogado.
Com este ouro, Bento paga todas as dívidas legítimas da fazenda amanhã mesmo. E com este livro, a senhora será levada para a capital sob custódia policial. Custódia olhou para Bento, o ódio queimando em suas pupilas. Ela percebeu que o mudo não era mudo por falta de voz, mas por escolha. Ele tinha esperado o momento certo para deixar que as provas falassem por ele. O problema é que Custódia ainda tinha aliados. O feitor, mesmo ferido, tinha conseguido voltar para a casa grande e estava parado na porta com os outros capangas. Eles estavam armados e não tinham nada a perder. Se a Sinhá caísse, eles iriam junto. Ninguém vai a lugar nenhum, disse o feitor, o rosto retorcido pela dor e pela raiva. Entreguem o ouro e o livro, ou ninguém sai vivo desta sala. A tensão na sala de jantar era tamanha que o ar parecia prestes a entrar em combustão. Bento olhou para o advogado, que estava pálido. Ele olhou para Rosa, que chorava silenciosamente no canto da sala. E então ele olhou para o ouro sobre a mesa. O que parecia ser o fim de uma longa injustiça estava prestes a se tornar um banho de sangue. Mas Bento tinha um último segredo, algo que ele tinha aprendido observando os porcos e os cães de caça por 20 anos. Ele sabia como causar o caos antes que o inimigo pudesse reagir. E o caos estava prestes a começar quando o primeiro oficial de justiça aparecesse no portão da fazenda, não para cobrar as dívidas, mas para cumprir um mandado que Bento tinha enviado através de um mensageiro inesperado dias atrás. O feitor achou que o mudo estava finalmente encurralado, mas o silêncio de Bento tinha um propósito que a maldade daquela casa nunca conseguiu entender. Na sala de jantar da fazenda Ouro Preto, o cheiro de pólvora e de suor frio abafava o perfume das flores de laranjeira. Custódia, com o rosto retorcido por uma máscara de ódio, deu a ordem final para o banho de sangue, certa de que a morte de Bento enterraria seus crimes para sempre. O que ela não sabia era que, enquanto ela planejava como esconder os corpos, o rapaz que ela chamava de bicho já tinha movido as peças de um jogo que começou muito antes daquela tarde. A verdade não estava apenas naquelas barras de ouro sobre a mesa. Ela estava a caminho, montada em cavalos que galopavam furiosamente pela estrada de barro. Repara no desespero de Custódia quando o som de cascos começou a tremer as janelas da casa grande. Ela achou que eram os credores vindo cobrar as dívidas falsas, mas o brilho das fardas azuis sob o sol poente dizia outra coisa. Bento não tinha passado os últimos dias apenas fugindo. Com a ajuda de Rosa, ele enviara um mensageiro à cidade vizinha, um trabalhador que ele salvou do chicote meses atrás e que devia a Bento a própria vida. O mensageiro levou consigo uma cópia de um documento que o coronel confiara a Rosa. A prova de que Custódia estava desviando o patrimônio da fazenda para contas fantasmas. Quando o delegado e seus homens cercaram a varanda, o tempo da Sinhá acabou. O feitor, ainda com a adaga na mão boa, tentou um movimento desesperado contra o doutor, Arnaldo querendo usar o advogado como refém. Mas Bento foi mais rápido que o pensamento do agressor. Ele não usou armas. Ele usou o que a vida no chiqueiro lhe deu, a força bruta e a agilidade de quem precisava disputar espaço com animais selvagens. Com um golpe seco no plexo solar, Bento desarmou o feitor e o jogou contra a parede de carvalho, onde os retratos dos antepassados de Custódia caíram e se espatifaram no chão. O vidro quebrado foi o único som na sala antes do delegado chutar a porta principal. "Ninguém se mexe!" gritou a autoridade, apontando o cano longo do revólver para os capangas que ainda hesitavam na porta. Custódia tentou manter a pose, ajeitando o xale com as mãos trêmulas. Ela começou a falar, a voz aguda e cheia de uma autoridade que não existia mais. "Senhor delegado, que bom que chegou. Este animal invadiu minha casa e está tentando roubar o ouro de minha família." Mas o delegado nem olhou para ela. Ele caminhou até o doutor Arnaldo e pegou o segundo livro de contabilidade que Bento tinha desenterrado. O silêncio que se seguiu foi cortante. O delegado folheou as páginas, vendo os nomes, as datas e os valores que Custódia achou que o tempo tinha apagado. Ele olhou para Bento, vendo o rapaz sujo de lama e sangue, com um anel de sinete brilhando na mão.
Depois olhou para Teodoro, que estava encolhido em um canto, chorando como uma criança que perdeu o brinquedo. Sim, há custódia, disse o delegado com uma voz fria, como o aço das algemas que ele retirou do cinto. A senhora está presa por fraude, estelionato e por esconder o herdeiro legítimo desta terra sob condições desumanas. Custódia deu um passo atrás, os olhos esbugalhados. Ela olhou para o ouro, depois para Bento e soltou um grito que não era humano. Era o grito de quem vê o próprio inferno se abrindo aos pés. Ela tentou avançar contra Bento, as unhas prontas para rasgar o rosto do rapaz, mas foi contida pelos soldados. Você é um nada! Ela berrava enquanto era arrastada pelo corredor de mármore. Você nasceu na lama e vai morrer na lama. Essa terra nunca será sua. Mas as palavras dela já não tinham poder. Elas eram apenas o eco de um império que ruiu. Teodoro, vendo a mãe ser levada, tentou se aproximar de Bento com um sorriso falso e asqueroso. Irmão, eu não sabia de nada, eu juro. Ela me enganou também. Podemos dividir tudo, eu posso te ajudar a administrar. Bento não deixou que ele terminasse. Pela primeira vez em 20 anos, Bento falou. A voz era rouca, profunda, como se tivesse sido arrancada das profundezas da terra. Foi uma frase curta, mas que encerrou 2 décadas de humilhação. Saia da minha casa. Teodoro recuou como se tivesse levado um tapa. Ele percebeu que não havia lugar para ele na nova fazenda Ouro Preto. Sem o dinheiro da mãe, sem o nome do pai e sem a coragem para trabalhar, ele era apenas uma sombra. Ele saiu da casa grande com a cabeça baixa, sem levar nada além da roupa do corpo, desaparecendo na escuridão da estrada. O que se soube dele anos depois foi que terminou seus dias carregando sacos de café no porto da capital, sendo humilhado por homens tão cruéis quanto sua mãe fora. Naquela noite, a fazenda Ouro Preto não dormiu. Bento ordenou que Rosa servisse um banquete para todos os trabalhadores, os mesmos que antes tinham medo de olhar para ele. Ele usou parte do ouro da arca para pagar cada centavo de salário atrasado e para dobrar a ração de quem passava fome. O doutor Arnaldo, impressionado com a justiça imediata do rapaz, ajudou a redigir os novos documentos. Bento não queria ser um novo coronel. Ele queria ser o homem que o pai deveria ter sido. Rosa, a velha ama de leite, sentou-se à mesa ao lado de Bento. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava na cozinha ou nas sombras. Ela olhou para o rapaz, agora limpo e vestido com as roupas que pertenciam ao seu pai, e viu o círculo se fechar. A injustiça que começou com uma troca de bebês numa noite de tempestade terminava com um ato de misericórdia sob a luz das estrelas. Bento não guardou rancor dela por ter participado da troca original. Ele sabia que o medo é uma arma poderosa nas mãos de gente má. Nas semanas que se seguiram, a transformação da fazenda foi total. Bento mandou demolir o chiqueiro e o moinho onde fora preso. No lugar do antigo sofrimento, ele construiu um pequeno memorial de pedra com o nome de sua mãe biológica, a mulher que morreu para que ele nascesse. Ele também abriu as cercas que impediam o acesso dos pequenos lavradores ao riacho, permitindo que a terra voltasse a dar frutos para todos, não apenas para um dono ganancioso. Custódia foi julgada e condenada. Suas contas foram confiscadas para pagar os credores que ela mesma criara, e o que sobrou foi usado por Bento para modernizar a produção da Ouro Preto. Ela terminou seus dias em uma cela úmida na capital, a mesma umidade que ela condenou Bento a sentir por 20 anos. Dizem que, nos seus últimos momentos, ela ainda chamava pelo nome de Teodoro, mas o filho nunca foi visitá-la. A ganância dela não apenas roubou a vida de Bento, roubou a alma do próprio filho que ela tentou favorecer. Bento assumiu o comando da fazenda com uma sabedoria que não veio dos livros, mas da observação silenciosa. Ele sabia quando a chuva viria pelo cheiro do vento e sabia qual animal estava doente pelo brilho dos olhos. Ele se tornou um dos produtores mais respeitados da região, não pelo tamanho de suas terras, mas pela honra de sua palavra. A marca de nascença em seu ombro, a foice que Custódia tanto temia, tornou-se o símbolo da colheita de uma vida justa. A mentira pode durar 20 anos, pode ser escondida sob seda e prataria,
Mas a verdade só precisa de um segundo para aparecer. Bento provou que a lama nunca conseguiu esconder o sangue de quem nasceu para ser dono. Ele transformou a dor em poder e o silêncio em uma lição que a Fazenda Ouro Preto jamais esqueceria. A justiça tarda, mas ela chega com o peso do ouro e a força de quem nunca desistiu de ser humano. Se essa história de superação e justiça tocou você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Histórias como a de Bento nos lembram que nenhum segredo é eterno e que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que a justiça ainda existe. E me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a essa história. Até o próximo caso.